As we read the four Gospels, Quando nós lemos os 4 evangelhos, there are three things that are striking in the life of Jesus. existem 3 coisas que descrevem a vida de Jesus. Three things that you'll never find in any other religious leader. Nós encontramos 3 características que não encontramos em nenhum outro líder religioso. The first thing that strikes us A primeira coisa que é dita is when, after his resurrection, é que depois da ressurreição, Jesus appeared to his apostles very often. Jesus apareceu para os seus apóstolos. For what purpose? Com que propósito? The first purpose why he appeared to his apostles E a primeira razão pela qual ele apareceu para os apóstolos was to tell them foi para dizê-los and demonstrate to e them demonstrar para eles that even though he was dead and had been buried, que, apesar dele ter morrido e sido enterrado, he was now risen from the dead. ele estava agora ressurreto dos mortos. As St. Paul says, Como São Paulo diz, this is the basis of our faith in Jesus Christ. essa é a base da nossa fé em Jesus Cristo. If Jesus had not risen, Se Jesus não tivesse ressuscitado, then we would have been the worst of everyone. então teria sido o nosso fim. And therefore our faith rests on the fact that Jesus died, was buried, but is now risen. A nossa fé está no fato de que Jesus morreu, foi enterrado, mas foi ressuscitado dos mortos. As that hymn says, I serve a risen Lord. Como ele mesmo disse, eu sirvo a um Deus que é vivo. Next, Jesus was not only risen, but now he's alive. E o segundo ponto é que Jesus não só ressuscitou, mas ele está vivo. And thirdly, he is with us. E em terceiro lugar, ele está conosco, no meio de nós. Do you know of any religious leader that was dead and rose again? Vocês sabem de algum outro líder religioso que morreu e ressuscitou? Any religious leader that lived thousands of years ago but is now alive? Algum outro líder religioso que viveu há milhares de anos atrás, mas continua vivo? Any religious leader who not only has said, I will be with you, but he is with us right now? De um outro líder que, apesar de não estar mais fisicamente na nossa frente, temos a certeza de que permanece conosco? What is your answer? Qual é a resposta de vocês? Vocês conhecem? And I've seen with my own eyes and heard with my own ears that Jesus is alive and is with us. E eu tenho visto e ouvido tantas experiências ao longo desse tempo de que Jesus ressuscitou e continua e está vivo no meio de nós. I have thousands of stories to tell you. Eu tenho milhares de histórias para contar para vocês. Sometimes I don't know which story to choose. Sometimes I don't know which story to choose. Às vezes eu tenho dificuldade até em escolher qual história que eu vou contar. And they all prove that Jesus is alive and is with us. E todas essas histórias que eu poderia contar para vocês provam que Jesus está vivo e ressuscitado. And therefore there's nobody like Jesus. Portanto, não há ninguém como Jesus. Nobody who has made the claims that Jesus made. Ninguém fez toda a obra que Jesus fez. But that is not all. Mas isso não é tudo. The second reason why Jesus appeared after the resurrection A segunda razão pela qual Jesus apareceu após a ressurreição was now to tell them they have to continue his work. era para dizer para os apóstolos que agora eles iriam continuar a sua obra. When you read chapter 16 of Mark's Gospel, Quando nós lemos o capítulo 16 do chapter 16 of Mark's Gospel, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, quando lemos, and then you also
complement it with the other three Gospels. E aí podemos complementar esse evangelho com os outros 3. This is what Jesus told the apostles. Olha só o que Jesus disse para os apóstolos: Go to the whole world. Ide por todo o mundo. Has any religious leader said to his disciples to go to the whole world? Algum outro líder religioso disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo? Algum disse? Then he said, go and preach the gospel to every person. E Jesus disse: vão e preguem o evangelho a todas as criaturas. Has anyone said that before? Alguém já disse isso antes? Then Jesus said, heal the sick. Então Jesus também disse: curem os doentes. Has any religious leader told his disciples to heal the sick? Algum outro líder religioso disse aos seus discípulos para fazer isso? Then Jesus said, cast off demons. Jesus também disse: expulsem todos os demônios. Has any other leader said that? Algum outro líder disse isso também? Then Jesus said in Matthew's Gospel, teach all the nations. Jesus também disse no Evangelho de São Mateus: ensinai a todas as nações. Has any leader said that? Algum outro líder disse isso? In Luke's Gospel, Jesus says, be my witness to the ends of the world. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: sejam e sereis minhas testemunhas por todo o mundo, até o fim do mundo. Has any other leader said that? Algum outro líder disse isso? Then Jesus says in John's Gospel, feed my sheep and love my lambs. Jesus também disse no Evangelho de João: cuidem das minhas ovelhas, amem as minhas ovelhas. Has any other leader said that? Algum outro líder disse isso? Then who is like Jesus? Então quem é como Jesus? And therefore the second reason why Jesus appeared to his apostles Então a segunda razão pela qual Jesus apareceu para os apóstolos was to tell them his work was over foi para dizer para eles: olha, o meu trabalho terminou. and their work was to begin. Então agora o trabalho de vocês começa. And therefore Jesus said, because I live, you also will live. Então Jesus disse: porque eu vivi, vocês também agora viverão. What I've taught you, teach all O nations. que eu vos ensinei, ensinai a todas as criaturas. So Jesus, in speaking to the apostles, is telling you and me today, Jesus falou com os apóstolos e o mesmo Ele está dizendo para mim e para vocês hoje. that we have to proclaim the good news to everyone Dizendo que nós temos que proclamar a boa nova a todas as criaturas. and to bring his healing and deliverance to everyone that is in need. E levar a sua cura, a sua libertação a todos aqueles que necessitarem. And the third reason why Jesus appeared to the apostles E a terceira razão pela qual Ele apareceu para os apóstolos was to tell them not to be afraid, foi para dizer para eles: não tenhais medo. not to feel they cannot do it. Não sintam medo, não sintam que vocês não têm condição de realizar esta Jesus obra. told them by themselves they would not do it. Porque sozinho também Ele não faria toda aquela obra. But Jesus said, I'm going to send you somebody like me. Mas eu vou enviar com vocês alguém como eu. Another paraclete. Outro paráclito. Another who will be as I was with you. Outro que estará com vocês como eu estive agora com vocês. But the difference is Mas a diferença é that the person that Jesus will send to us que a pessoa que Jesus envia para nós is someone they would never expect to come into their lives. é alguém que nunca se espera que tome conta da vida. A gente nunca espera que Ele tome conta de nossa vida. Namely, the Holy Spirit. Essa pessoa que a gente nunca está esperando que vai conduzir a nossa vida se chama Espírito Santo. On Ascension Day, when the apostles saw Jesus rising up to heaven and leaving them, Quando os apóstolos viram que Jesus tinha
subiu ao céu e tinha os deixado. They were sad that they would miss Jesus. Eles ficaram muito tristes porque eles sentiriam muita falta de Jesus. They were sad that the kingdom of God was not yet come. Eles se entristeceram porque eles pensaram, bom, então acabou a esperança do reino de Deus. But Jesus told them not to be afraid, Mas Jesus disse para eles, não tenhais medo, but to wait, esperem, because he would send them a power from on high, porque eu vou enviar para vocês um poder que virá do alto. a power that was not something Um poder que não é uma coisa, like electricity uma eletricidade or any type of energy, ou qualquer tipo de energia. but he would send a power that was someone. Eu vou enviar para vocês um poder que é uma pessoa, que é alguém. The Holy Spirit. O Espírito Santo. And therefore one of the most incredible things we read in the whole Bible E essa é uma das passagens mais incríveis de toda a palavra, a Sagrada Palavra. is when Jesus, in his last discourse before he died, É Jesus, no seu discurso, último discurso antes de morrer, told the apostles, Jesus disse aos apóstolos, I'm leaving you. eu estou deixando vocês. I'm leaving you. Eu estou deixando vocês. In a way, I will always be with you. In a way, I will always be with you. Mas, de alguma maneira, eu estarei sempre convosco. But not in the way you see me, Mas não dessa forma que hoje vocês estão me vendo, but in a different way. mas de uma forma diferente. In what way? De uma única forma. Jesus said, I'm leaving you, Ele disse, eu estou deixando, eu estou partindo, but I will not leave you orphans. Orphans without father and mother. mas eu não vou deixar vocês órfãos. I will not leave you alone. Eu não vou deixar vocês sozinhos. I will send you somebody else. Eu vou enviar uma outra pessoa para ficar com vocês. And he will not just be with you Ele não somente estará com vocês, as I have been with you. como eu tenho estado com vocês, He will come and live inside you. mas Ele virá e habitará dentro de cada um de vós. That's the Holy Spirit. Este é o Espírito Santo de Deus. And Jesus says, when the Holy Spirit comes inside you, E Jesus disse que quando o Espírito vier habitar em vocês, the Father will come and live in you. o Pai também virá e habitará em vocês. I will come and live in E you. eu também virei e habitarei convosco. All three of us will come and make our home in you. Nós três viremos e faremos a morada em cada um de vocês, And a nossa therefore we morada. have now another definition of God. Então assim, nós tínhamos então uma outra definição de Deus. God the Father is a God for us, Deus Pai, que é o Pai por nós, but still He is in heaven. Ele está no céu. Jesus is a God with us. Então o Pai é o Pai que cuida de nós. Jesus está conosco. But outside us, Ele está conosco, é o Deus que está conosco, mas fora de nós. but the Holy Spirit will come with us, Mas o Espírito Santo é aquele que vem para estar conosco. but He will make His home inside us. Mas o Deus Espírito Santo fará sua morada dentro de nós. If God the Father is a God for us, Se Deus Pai é um Deus para nós, and Jesus is a God with us, e Jesus é o Deus conosco, the Holy Spirit is a God in us. o Espírito Santo é o Deus em nós. Give the Lord a big clap for this incredible Vamos revelation. aplaudir o Senhor por essa magnífica obra. Has any religious leader told the disciples, I will come and make my home inside you? Algum outro líder religioso já disse, eu virei e farei minha morada dentro de vocês? Only one person has said it, Somente uma pessoa disse and that isso. is the Holy Spirit. E esse foi o Espírito Santo. We are so used to speaking about the Father, the Son, and the Spirit. Nós estamos tão acostumados a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As you reflect on these words of Scripture, Quando refletimos nas palavras deles na Sagrada Escritura,
Do you realize who has made his home in you? Nós percebemos ao lermos as Escrituras quem fez a morada dentro de sua morada dentro de nós. The Blessed Trinity. Quem? A Santíssima Trindade. The Father, the Son, and the Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. And therefore, this afternoon I want to speak to you Então, portanto, essa tarde eu quero falar para vocês that if God, our Father, loves us, que o Deus, o nosso Pai, nos ama, and Jesus is our Savior and healer, que Jesus é um Salvador, o Salvador e aquele que cura, is the Holy Spirit that gives us a new life. e o seu Espírito Santo é aquele que nos dá uma nova vida. And if you want to know what the Holy Spirit can do for you, Se vocês querem saber o que o Espírito Santo pode fazer por vocês, especially in the ministry of healing and deliverance, especialmente no ministério de cura e libertação, see what happened in the life of Jesus. observe o que acontece na vida de Jesus. What was Jesus before he experienced the baptism in the river Jordan? Quem era Jesus antes da experiência do batismo no Rio Jordão? In the eyes of his co-villagers, he was a nobody. Aos olhos dos seus governantes, ele era uma pessoa normal. People will later on say, As pessoas normalmente diziam: don't we know this Jesus? não sigam a Jesus. Isn't he the son of Joseph the carpenter? Eles não davam importância a Jesus porque ele era o filho de José, que era um carpinteiro, Don't we know his mother Mary? também filho de Maria. And from where has he got all this wisdom and knowledge and all this power? De onde veio, né, sendo filho de um carpinteiro e de Maria, todo esse poder? Something happened to him in the river Jordan. Alguma coisa aconteceu com Jesus no Rio Jordão. Luke's gospel says that while he was praying, O Evangelho de Lucas diz que quando se orou por ele, after John the Baptist baptized him in the river Jordan, quando João orou para ele fosse batizado nas águas do Rio Jordão, and Jesus did that to show to people he was like them, a man, e Jesus fez isso porque ele queria mostrar para as pessoas que ele era como eles, um homem, even in a way a sinner like them. mesmo da maneira que um pecador até mesmo se comporta. After emptying himself of his glory, Ele esvaziou-se completamente de sua glória. then the heavens were opened, Então os céus se abriram. and the Father gave him the authority to preach the good news. E aí o Pai deu a ele a coragem que ele necessitava para pregar a palavra. And the Holy Spirit gave him the power to heal and to cast off demons. E o Espírito Santo deu a ele o poder e a força para que ele expulsasse o inimigo. And now look at the life of Jesus from this moment. E começa a perceber agora, a partir daquele momento, a vida de Jesus. The gospel tells us Jesus was now filled with the Holy Spirit. O Evangelho diz que a partir daquele momento Jesus estava cheio do Espírito Santo. And only when we are filled with the Spirit like Jesus can we do His work. E todos aqueles que são cheios do Espírito Santo, assim como Jesus, podem realizar a sua obra. It was by that power of the Spirit that when Jesus read the scriptures in the synagogue, people gazed at Him amazed. Quando Jesus pregava a palavra na sinagoga, as pessoas se aproximavam e ao ouvi-lo ficavam surpresas. More so when He began to preach. Quando ele começou a pregar, People began to say, nobody has spoken like this. as pessoas começaram a dizer: ninguém fala desta maneira. Nobody has told us the thing that Jesus is telling us. Nunca alguém nos disse as coisas que Jesus está nos dizendo. Nobody has spoken with that conviction and authority. Ninguém até o momento havia nos falado com a autoridade que Jesus estava falando para All the eles. sick that were brought to Jesus, Jesus healed everyone. Sempre depois que Jesus pregava, ele curava a todos. Those who were possessed by Satan, Jesus freed them by just one word of command. Aqueles que eram possuídos por Satanás, Jesus os libertava com apenas uma palavra. Peter would say, what type of man is this that even the seas and the winds obey him? Pedro dizia: quem é este homem que até os maus espíritos o obedecem?
In other words, the life of Jesus as man was completely transformed and empowered to function as the Messiah. Em outras palavras, a vida de Jesus foi completamente transformada e ele começou a viver como o verdadeiro Messias. If Jesus needed the Spirit to do what he did, how much more do we need the Holy Spirit? Se Jesus precisou do Espírito Santo para realizar toda aquela obra, claro que nós também precisamos. Often some theologians say that many of the miracles of Jesus can be explained in a natural way. Alguns teólogos dizem que toda essa obra que Jesus realizou podem ser explicadas todas essas coisas de uma forma natural. But I believe all those miracles happened Mas eu acredito que todos aqueles milagres realmente aconteceram. because in my own ministry I see the same things happening. Porque no meu ministério eu vejo as mesmas coisas acontecendo. If they could happen to me, a weak person, a sinner, how much more they must happen to Jesus? Se isso está acontecendo comigo, um homem pequeno, um pecador, imagina o que aconteceu com Jesus, que era Deus. And that's the main reason why I believe that Jesus did all these things. Muitas pessoas, The main reason. essa é a razão pela qual a gente acredita que Jesus realizou tudo aquilo que fala a palavra. If we who are so sinful and weak can do signs and wonders, how much more Jesus did it? E todas as pessoas que o ouviam, todos os seus discípulos fizeram praticamente as mesmas coisas que Jesus fez. Secondly, Em segundo lugar, look at the apostles. vamos olhar para os apóstolos. What were they before Pentecost Sunday? O que eram os apóstolos antes do domingo de Pentecostes? The gospel tells us they were a disappointment to Jesus. O Evangelho descreve que eles eram uma decepção para Jesus. They spent 3 years hearing Jesus, seeing Jesus doing wonderful things. Eles passaram 3 anos seguindo a Jesus, vendo Jesus fazer o que ele fez. And still, they could not really believe that what Jesus was saying was true. E ainda assim não acreditavam verdadeiramente que o que Jesus estava dizendo era fato, era verdade. Every time Jesus took them to pray with him, they slept. Todas as vezes que Jesus os levava para rezar com ele, eles dormiam. They were jealous of one another. They were jealous of one another. Eles ficavam conversando uns com os outros. They were even suspicious of Jesus when they saw him talking with a woman. E eles eles não acreditavam de fato quando alguma coisa, diante de alguma coisa que eles viam, eles duvidavam. All of them left Jesus when he was arrested. Quando Jesus foi preso, todos eles o abandonaram. One denied him. Um o negou. One betrayed him. Um o traiu. And these were the ones Jesus had chosen. E eram aqueles que Jesus havia escolhido. What could anyone do with such 12 people? O que alguém poderia fazer com 12 pessoas desse jeito? Would Father Jonas choose 12 people like this for his Canção Nova? O Padre Jonas escolheria 12 pessoas como os apóstolos para trabalharem com ele aqui na Canção Nova? Yes or no? Sim ou não? O que vocês acham? But Jesus chose them. Mas Jesus escolheu. And that's a great miracle. And that is a great miracle. E esse é o grande milagre. Jesus chose in one way the worst people. Jesus escolheu as piores pessoas. But he would change them. Mas ele sabia que ele iria mudar aquelas pessoas. How would he change them? Como Jesus poderia mudá-las? He told them to wait in the upper room. Ele pediu que eles esperassem em um andar superior. Till they would receive the power of the Holy Spirit. Até que eles pudessem receber o poder do Espírito Santo. The same Spirit that was in Jesus healing the sick and delivering the oppressed would come into them. O mesmo Espírito que estava em Jesus curando, libertando da opressão, viria sobre os apóstolos. But how did they spend those 9 days? Como é que eles passaram aqueles dias e noites de espera?
They did only one thing in those 9 days. Eles fizeram uma coisa durante aqueles dias. They prayed and they prayed and they prayed. Eles oravam, oravam e oravam. Perhaps for the first time in their life they really prayed. Pela primeira vez na vida deles, eles realmente oraram. Maybe because Mary was there and her example encouraged them to pray. Talvez porque Maria estivesse junto com eles e com o testemunho dela, ela os encorajou a orarem. Because the Holy Spirit can come only by prayer. Porque o Espírito Santo só vem quando nós estamos em oração. And on the 10th day, what happened to Jesus happened to them. E a mesma coisa que aconteceu com Jesus, aconteceu com eles. The Holy Spirit came upon them O Espírito Santo veio sobre eles, like a fire, como fogo, like a wind. como vento. And the Acts of the Apostles tell us, E os Atos dos Apóstolos nos dizem, chapter 2, capítulo 2, verse 4, versículo 4, the same that was said about Jesus, o mesmo que foi enviado sobre Jesus, they were all filled with the Holy Spirit. eles foram, todos os apóstolos receberam o mesmo Espírito e ficaram todos cheios do Espírito It Santo. doesn't say they received the Spirit. O Evangelho não diz que eles receberam o Espírito It Santo. says they were filled with the Spirit. O Evangelho diz que eles ficaram cheios do Espírito Filled Santo. means filled. E cheios significa cheio. No place left for anything else. Não há lugar para mais nada. And now look at the apostles, what happened to them. E vamos prestar atenção, o que aconteceu com os apóstolos depois disso? The first thing that happened to them, every fear disappeared. A primeira coisa é que todo o medo foi embora, desapareceu. They were behind closed doors because of the fear of the Jews. Eles estavam de mãos amarradas por causa dos medos que eles tinham. Now they opened the doors wide open. E eles abriram a porta do seu coração e escancararam a porta do They seu went into coração. the streets of Jerusalem E eles abriram a porta e foram pelas ruas de to Jerusalém. celebrate Pentecost in the temple. E foram falar sobre Pentecostes no templo. And how did they go to the streets of Jerusalem? E como é que eles foram pelas ruas de Jerusalém? Quietly, Bem silenciosos, afraid. com medo. No, they went on the streets of Jerusalem shouting and praising God. Eles saíram pelas ruas de Jerusalém gritando, louvando ao Senhor. They were so filled with joy that people thought they were drunk. Eles estavam tão cheios de alegria que as pessoas pensavam que eles estavam bêbados. And often the first fruit of the Holy Spirit is a gift of praise. E então o primeiro fruto do Espírito Santo é o dom da oração. When I seen you yesterday and today praising God, Quando eu vi vocês ontem e hoje louvando ao Senhor, I knew that what was happening was the work of the Holy Spirit. eu pude perceber o que aconteceu com a descida do Espírito Santo. It's a charismatic renewal that has given the gift of praise as a gift to the church. Foi dada a renovação carismática, o dom de louvar, como um dom para a igreja. Therefore, the first gift of the Spirit is a gift of praise. Então, o primeiro dom do Espírito Santo é o dom da oração. Secondly, what happened? E o que aconteceu? Peter and the apostles went to the temple and began to proclaim the good news. Pedro, o apóstolo, foi até o templo e começou a proclamar a boa nova. That same Peter that denied Jesus, O mesmo Pedro que negou a Jesus. because a maid servant challenged his friendship with Jesus, Porque aquele mesmo Pedro que esteve diante de Jesus, that same Peter now, without notes, without preparation, preached his first sermon. Pedro sem ter escrito nada, sem nenhuma preparação, faz o seu primeiro sermão. And his words was able to change the hearts of 3,000 people. E as suas palavras tiveram o poder de tocar 3.000 pessoas. The gift of proclamation is a second evidence of the Holy O Spirit. dom da proclamação é a segunda evidência do batismo no Espírito Santo. As Peter said, Como Pedro disse, when they were told not to preach,
quando ele disse que não pregassem. Peter said, don't blame me, blame the Holy Spirit. Quando as pessoas falaram para ele não continuar pregando a palavra, ele disse, não me culpe, culpe ao Espírito Santo. He will not allow me to keep my mouth shut. Vocês não vão manter a minha boca, vocês não vão calar a minha boca. I cannot but open my mouth and proclaim the gospel. Eu não posso controlar, a minha boca se abre e automaticamente eu prego o evangelho. The third thing that happened to the apostles, they saw the gift of healing had come to them. A terceira coisa que aconteceu é que eles perceberam que eles tinham recebido o dom da cura. When that man lame from birth asked Peter for money, Quando um homem veio até Pedro e pediu a ele dinheiro, Peter said, I don't have silver and gold. I don't have silver and gold. Pedro disse, ouro e prata eu não tenho, But I have something much more precious. mas eu tenho algo muito mais precioso. And that's the Holy Spirit. E receba o Espírito And Santo. by the power of that Spirit, I'm telling you to get up and walk. E pelo poder do Espírito Santo eu estou te pedindo, levante e ande. And then he got up and began to walk and jump and praise God. E esse homem que estava ali, esse deficiente, levantou, começou a andar, correr e a louvar ao Senhor. The fourth thing that happened to them was the Spirit brought them into one community. A quarta coisa foi que o Espírito os tornou uma única comunidade. How well the access, they were now of one mind, one heart, one body. Com uma comunidade com uma única mente, um único coração, um único corpo. That's the work of the Spirit. Isso foi um trabalho, uma obra do Espírito Santo. The Spirit never divides. O Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo, ele nunca divide. It brings us to think the same way, one mind. Ele nos faz pensar de uma única maneira, com uma única It mentalidade. brings us to feel the same way, one heart. Ele nos faz sentir, ter o mesmo sentimento, como um único coração. It brings us to be close to one another, one body. Ele nos faz nos aproximarmos uns dos outros como um único corpo. And the last gift of the Spirit was they counted it a joy to suffer for Jesus. E o último dom que eles receberam foi, o quinto, a alegria de sofrer por Jesus Cristo. What happened to Jesus, what happened to the apostles, has been happening to the church all these 2,000 years. O que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com os apóstolos, tem acontecido há 2000 anos também com a igreja. And therefore it's only when we are aware of the presence of the Holy Spirit within us E só mesmo quando eles tiveram quando eles compreenderam, que eles tiveram consciência de que o Espírito Santo habitava dentro deles, that we can do what Jesus did. só quando nós também temos a mesma consciência que podemos fazer aquilo que Jesus também fez, que Jesus realizou. I was doing my thesis on St. John's Gospel. A minha tese foi baseada no Evangelho de São João, As I told you, the title was God is Love. como eu disse hoje, cujo título foi Deus é Amor. And as I was reading the Gospel again and again, E eu li várias vezes o Evangelho de São João. I came across a sentence in the farewell discourse E eu me deparei in the last speech of Jesus, com a última pregação de Jesus Cristo. and I read it. E eu a li. If you believe in me, Jesus told the apostles, Na passagem diz, se vocês creem em mim, ele falou para os apóstolos, you will do the things that I have been doing. vocês farão as coisas que eu tenho feito. I read that sentence hundreds of times before, Eu já tinha lido essa frase centenas de vezes antes. but on that day I stopped. Mas naquele dia, quando eu li outra vez, eu me parei naquela frase. I said, am I reading correctly? Eu falei, será que eu estou lendo direito? Perhaps I need glasses to read it properly. Será que eu estou lendo apropriadamente o I Evangelho? read it again. E li mais uma vez. Jesus told the apostles, Jesus disse aos if you apóstolos, believe in me, se vocês creem em you will mim, do the things I have been doing. vocês farão as mesmas coisas que eu tenho feito. I said, Lord, impossible. Eu disse, isso é impossível. I could never do the things you have been doing. Eu jamais, Senhor, conseguirei fazer as coisas que o Senhor tem feito. And Jesus said, read again. E Jesus me disse, leia outra vez. I read again. E eu li outra vez. If you believe in me,
Se você crê em mim, which means if I'm really open to the Holy Spirit, significa se eu tiver aberto ao Espírito Santo totalmente, and if I believe if I were to ask the Spirit, I will receive the Spirit, e se eu creio que realmente eu recebi o Espírito Santo, then I will be doing the things that Jesus has been doing. então eu farei também as coisas que Jesus tem feito. Isn't that incredible? Isso não é incrível? Has any religious leader told his disciples, you will do exactly what I have been doing? Algum outro líder religioso disse aos seus discípulos, vocês farão as mesmas coisas que eu tenho feito? Only Jesus. Só Jesus. You will do what I have been doing. Vocês farão as mesmas coisas que Give the eu Lord a tenho bigger feito. clap. Vamos aplaudir o Senhor. That is not all. Mas isso não é tudo. I continued reading E eu continuei a leitura and I read the next sentence. e li a próxima frase. Jesus said, you will do the things I've been doing, Jesus diz, você fará as coisas que eu tenho feito, comma, vírgula, you will do even greater things than I have done. você não fará somente as coisas que eu fiz, mas ainda maiores do que as que eu realizei. Has any religious leader told his disciples they would do greater things than they have done? Algum líder religioso disse aos discípulos, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz? No one but Jesus. Ninguém a não ser Jesus Cristo. Jesus is telling you and me, you will do greater things than I have done. E Jesus está dizendo para você e para mim, faça coisas maiores do que aquelas que eu já fiz. Now give the Lord a bigger clap for that. Vamos aplaudir agora com muita força o nosso Senhor que nos fala isso. Now I can tell you thousands of stories through this. Eu posso contar sobre isso milhares de histórias para vocês. I will tell you one of them. Mas vou contar uma delas. Not to prove that I did things better or greater than Jesus. Não para provar que eu fiz coisas maiores do que as que Jesus fez. Not even to say that I've done things like Jesus. E nem para dizer também que eu fiz coisas como Jesus fez. But that I've done something a little bit like Jesus. Mas que eu fiz alguma coisa um pouquinho como Jesus, parecida com Jesus. Here's the story. E aqui está a história. I was giving a mission in a town of South India. Me foi dada uma missão numa cidade no sul da Índia. It was in the church of Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes. Era uma... A church. Nossa Senhora de Lourdes. Sim, era a igreja, essa missão foi numa igreja de Nossa Senhora de Lourdes. It is one of the most famous churches of that city. E naquela cidade é a igreja mais conhecida, mais famosa. And that was the first place where the charismatic renewal came. Lá foi o primeiro lugar em que a renovação carismática, onde aconteceu a renovação carismática naquela região. And who was running that church? Who were the pastors E of that quem church? era o pastor que estava à frente daquela igreja? It was the Salesian fathers. Eram os padres salesianos que estavam à frente daquela igreja, onde começou a renovação naquela região. That's why I'm telling you the story. Por isso que eu vou contar para vocês essa história. It happened exactly 30 years ago. Aconteceu há exatamente 30 anos atrás, In 1977, February. fevereiro de 1977. So it was a whole week's mission. Então foi uma missão de uma semana. In the evenings we had the talks. Durante a noite a gente tinha as pregações. And the mornings were meant for confessions, praying over, counseling. E de manhã nós tínhamos orações, confissões. And on the second morning, a young man came to see me. Na segunda manhã, um senhor já de idade veio até mim. And what was his problem? Qual era o problema dele? A very common problem. Um problema muito comum. His wife had left him, taking with her
their 2 small children. A sua esposa o havia abandonado e levado com ela os seus 2 filhos pequenos. So I thought he had come to ask my help to get his wife back to him. E eu achei que ele tivesse vindo até mim para que ele pudesse de alguma forma ter ajuda para que a esposa voltasse para ele. But there was no mention of that at all. Mas ele não mencionou isso em nenhum momento. Then I thought perhaps he had come to express and pour out his bitterness and his hatred for his wife. Então eu pensei assim, bom, então ele veio para expressar toda a amargura, a raiva, o ressentimento que ele tem com a esposa. But nothing of that sort happened. Mas nada desse tipo também aconteceu. I soon realized Então logo eu percebi that he had come not to blame his wife, but to blame himself. que ele veio para não para culpar a esposa, mas para culpar a si mesmo, porque ele culpava a si mesmo e não a esposa. As God's word of the first evening on God's love and repentance had touched his heart, Porque a primeira pregação à noite sobre o desejo de Deus e o amor de Deus haviam tocado o coração dele. he now told me, E ele então olhou para mim: Father, it has been my fault. Padre, tudo isso aconteceu por minha culpa. I have been beating my wife. Eu batia na minha esposa. I've been drinking very heavily. Eu a tratava muito mal. I'm almost an alcoholic. E eu sou praticamente um alcoólatra. And I was a witness to the tears of repentance that went down his cheeks. E lágrimas de arrependimento rolaram por sua face. As he made a sincere and thorough confession of his whole life. Porque ali ele tinha feito uma confissão sincera de toda a sua vida. And I was a witness to tears of joy that welled up in his eyes as he experienced God's forgiving love. Mas à medida que ele experimentou o amor misericordioso de Deus, eu já pude perceber que os seus olhos se enchiam de alegria. I will never forget that confession. Eu jamais esquecerei aquela confissão. Even right now I can see his face with tears of repentance and tears of joy. Porque eu via nos olhos dele lágrimas de arrependimento e ao mesmo tempo lágrimas de alegria. And it all took place because he heard God's word on God's love and man's repentance. Porque o Senhor age, o amor de Deus, e Deus age no arrependimento do homem, no arrependimento sincero de cada um de nós. And then he got up to leave. Então eu disse que ele poderia sair. As he was about to leave my room, Quando ele estava praticamente saindo da sala, I suddenly realized eu de repente percebi that when he had come into my room, que quando ele entrou na minha sala, he had come with a walking stick, limping very badly. ele entrou com uma bengala, né? E ele estava assim, ele precisava de caminhar com aquela bengala. And then when he had sat down, Mas quando ele sentou, he had sat down with his left leg absolutely stiff. ele sentou com sua perna esquerda completamente esticada. And so now, as he was about to leave my room, limping, E quando ele estava já para sair da minha sala, I turned to him and I said, Freddie is his name. eu me virei para ele e disse: Fred. He looked around at me Ele olhou, virou para mim, without saying a word. sem dizer uma palavra. I said, Freddie, I thought you had come for your leg. I thought you had come for your leg. Fred, eu pensei que você tivesse vindo até mim por causa do seu problema na perna. He just stared at me. Mas ele me encarou. I said, don't you want Jesus to heal your leg? Ele falou assim: mas o Senhor falou para Jesus que eu queria que ele curasse a minha perna? He still looked at me without saying a word. O padre disse para ele: você pediu a Jesus que eu curasse a sua perna? E ele ainda assim olhou para mim sem dizer uma palavra. And I pressed on. E eu pressionei. And I asked him, wouldn't you want me to pray with you for your leg? Você queria que eu rezasse para que sua perna fosse curada? And then he said, E aí ele disse: if you want, you can pray. se você quiser, padre, se você desejar rezar pela minha perna, pode rezar. And then I knew he had not come for his leg. Então eu novamente comecei outra vez.
as I thought at first. Então eu olhei, não já pensando na perna como eu tinha pensado a princípio, que ele queria a cura da perna. He had not come for the healing of his leg. Ele não tinha, eu pensei que ele tivesse vindo para curar a perna, mas percebi que não era isso. He had come for the real thing. Ele não tinha vindo para uma cura física, ele tinha vindo para algo muito mais forte. The thing that mattered. Aquilo que realmente importa, ele tinha vindo buscar. And then there came to my mind a verse from the Sermon of the Mount, Aí veio à minha mente um versículo do Sermão da Montanha, where Jesus says, quando Jesus diz: seek ye first the kingdom of God, buscai primeiro o reino de Deus, and everything will be given to you. e tudo mais vos será acrescentado. Matthew 6:33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Easy to remember. É muito fácil de lembrar, não é? 6:33. Mateus 6, 33. And there Jesus says, E aí Jesus diz: seek ye first the kingdom of God. buscai primeiro o reino de Deus. Put God first in your life. Coloque isso como o primeiro lugar na sua vida. And all the things you want will be given to you. E todas as coisas que vocês desejarem vos serão dadas. And I said, Lord, E eu disse: Senhor, Freddie has come here only seeking you and your kingdom. Fred, Senhor, veio aqui não buscando somente a Ti e ao Seu reino. That the prodigal son has come back to go back to the house of your father. Ele, como o filho pródigo, voltou para a casa do pai. That the prodigal son has come with a repentant heart. Como o filho pródigo voltou com o coração arrependido. And because he's not aware of the second part of that verse, I'm claiming it for him. Porque ele não buscou a segunda parte. Which says everything else will be given to you. O Fred não buscou a segunda parte, que tudo mais vos será acrescentado. I told Freddie to sit down. Então eu falei: Fred, sente aqui. He had told me what had happened to his leg. Ele me contou o que havia acontecido com a perna. He was working in the Dunlop tire factory that makes the big tires for the lorries. Ele trabalhava numa fábrica que faz pneus para caminhões. And one day the brakes of the machine failed. E um dia uma parte de uma máquina caiu. And the connecting rod began to beat his left knee repeatedly. E de repente, essa parte da máquina que se desconectou atingiu a sua perna. His knee was shattered. A sua perna foi separada. He was 6 months in hospital. Ele ficou 6 meses no hospital cuidando. 6 months in the most famous hospital of India. Ficou 6 meses internado no hospital mais famoso da Índia. Conducted by the American Presbyterian Mission. E esse hospital é dirigido pela missão americana presbiteriana. But the doctors told him, Mas os médicos disseram para ele, after 6 months, durante esses 6 meses: I'm afraid, Freddie, you will have to be an invalid all your life. Fred, infelizmente, a sua perna não tem jeito e você vai ficar inválido por toda a sua vida. Even the damaged cartilage was removed. A parte que tinha sido machucada tinha sido removida. No amount of physiotherapy could make his knee move even 1 millimeter. O joelho dele foi atingido e nenhuma fisioterapia poderia fazer quantas terapias necessitasse, mas nada resolveria o problema. He lost his job. Ele perdeu então assim o emprego. The company gave him a very small job with a very small pay as compensation. Então a empresa ofereceu a ele um trabalho assim bem inferior, com um salário bem pequeno, para que ele não ficasse de tudo sem trabalhar. So when Freddie told me all this, what did I do? Então quando o Fred me contou toda a história dele, o que eu fiz? I do what I normally do. Eu fiz o que normalmente eu faço. I prayed for him. Eu orei por ele. I put my hands on his knee. Impus minhas mãos sobre o joelho dele. Gently but firmly. De uma forma, não pressionei, né? Firmemente, mas sem pressionar o He joelho. told me afterwards he wanted to shout to me not to touch his knee.
Ele falou que a princípio ele queria, quando eu fui dirigindo a mão, ele queria dizer para eu não tocar o joelho Because dele. even if the pant cloth were to touch his knee, he would get a terrible pain. Porque qualquer que fosse o contato com o joelho, mais leve que fosse, ele sentia uma dor terrível. He had to have a special cloth wrapped around his knee day and night. Porque ele tinha essas dores, né? E fazia tratamento dia e noite. But now when I put my hands on his knee gently but firmly, he felt no pain. Mas quando eu coloquei a minha mão no joelho dele, firmemente, ele não sentiu nenhuma dor. And then we began to pray together. Começamos então a orar juntos. And as we are praying together, his knee began to bend. E quando nós começamos a orar, o joelho que não tinha nenhum movimento mais começou a se curvar. And to bend still more. E começou a se curvar ainda mais. And to bend still more. E ainda mais. And there he was finally kneeling on both his knees for the first time in 6 years. E ele começou então a mexer o seu joelho pela primeira vez em 6 meses. First time in 6 years. Primeira vez em 6 anos ele começou a mexer o joelho outra vez. He began to shout, "Miracle!" E ele começou a gritar, milagre! I said, "Wait a moment." E eu disse para ele, espera um pouquinho. I told him, "Now stand up. Eu disse, levanta. Now walk." Agora caminha. Without the walking stick. Sem a bengala. He began to walk. Ele começou a caminhar. He shouted, "Miracle!" Ele gritou outra vez, milagre! I said, "Wait a moment." Eu disse, espera um momento. Now climb up and down the steps. Agora sobe e desce as escadas. He began to shout out, "Miracle!" E ele começou a gritar outra vez, milagre! I said, "Wait a moment." E eu falei, espera um momento. Now run up and down. Agora corre para cima e para baixo. He ran out of the parish house and went home. Ele correu até a casa paroquial e foi para casa. Why I'm telling you this, that without the Holy Spirit, we can do nothing. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. But with the Holy Spirit, we can do everything. Mas com o Espírito Santo podemos fazer todas as coisas. Jesus has promised that. O Senhor nos prometeu, é promessa de Jesus. You will do the things I have been doing. Vocês farão as coisas que eu fiz. You will do even greater things. Farão ainda maiores. What is impossible to man is possible to God. O que não é possível para o homem é possível para Deus. And therefore I like to pray for people. E assim portanto eu gosto de orar pelas When the doctor pessoas. says we cannot heal you, when the doctors say, Quando os médicos dizem eu não posso curar a uma pessoa, and when the doctors say we do not know what is wrong with you, quando os médicos dizem eu não sei o que há de errado com você, then Jesus takes over. então aí Jesus, quando o médico fala isso, Jesus então entra e toma posse da situação. It's not the end of the story. E não é o final da história. Often my stories have 2 or 3 endings. Geralmente minhas histórias têm 2 ou 3 finais. That evening I was preaching the second sermon, Naquela noite eu estava pregando o segundo sermão and there I saw Freddie entering the church e vi o Fred entrando na igreja with his walking stick in his hand on top, com as suas hands, holding the walking stick on top. segurando a bengala assim no alto com suas mãos. And he came right up to the altar, E ele veio direto até o altar, stopped my sermon, parou o meu sermão and gave his testimony. e deu esse testemunho. Then he left that stick on the altar Deixou a bengala no altar and went back home. e voltou para casa. That's not the ending. Esse não é o final. Next morning, Na manhã he seguinte, went to his factory, ele foi até a fábrica que ele trabalhava, riding on his bicycle, de bicicleta, montado na sua a bicicleta. bicycle he had not used for 6 years. A bicicleta não era usada há mais de 6 anos. When the factory workers saw what was happening, Quando os trabalhadores da fábrica viram o que estava acontecendo, they reported to their boss, eles relataram ao seu chefe, who was a Hindu. que era um hindu.
And his boss called him, e o chefe os chamou. and Freddie testified to what Jesus had done for him. O chefe chamou e Fred testemunhou o que Jesus havia feito com ele. What did the boss do? E o que o chefe fez? Immediately he signed an order, Imediatamente assinou uma ordem, restoring Freddie to that old job he had with that high pay. Devolveu a Fred o trabalho que ele tinha com um salário ainda mais alto do que antes. And had his photo back at the machine he was operating, E ele voltou à máquina que ele estava operando. and a detailed account of his miracle published in the magazine of their company. Sim, e eles tiraram foto da máquina onde ele havia sofrido o acidente, com o testemunho dele na revista da empresa. That's not the end. Isso não é o fim ainda. That night, Naquela noite, his wife heard what had happened to him, a esposa ouviu o que tinha acontecido com ele and she came back to him with their 2 small e ela children. voltou para ele com os 2 filhinhos pequenos. Now clap. Louvado seja Deus. I'd like now to summarize what is the secret of healing and deliverance. Eu quero agora resumir qual é o segredo da cura e da libertação. It is Matthew chapter 6 verse 33, Mateus capítulo 6, versículo 33. where Jesus says, Quando Jesus diz: "Put me first in your life. Me coloque como primeiro lugar na sua vida. Seek first the kingdom of God." Buscai primeiro o reino de Deus. And then Jesus says, "I promise you E Jesus diz: eu prometi a vocês. everything else." E tudo mais. And when Jesus says everything else, he means E everything quando else Jesus fala tudo mais, Ele quer realmente dizer tudo mais. will be given to you. Vos será acrescentado. What is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? What are the 3 important healings Freddie asked for? Quais foram as 3 curas importantes que o Fred buscava? And what are the 3 smaller healings that Freddie never asked but God gave? E quais as 3 outras libertações e curas que ele não pediu a Deus e Deus assim mesmo o deu? The most important healing that Freddie asked for was a spiritual healing. A primeira cura que ele pediu foi a cura espiritual. The healing of his broken relationship with God. A cura do relacionamento que ele tinha com Deus, que tinha se partido. Broken because of his sinfulness. Ele tinha quebrado esse relacionamento com Deus por causa da vida de pecado. And the Lord healed him when he repented. E Deus o curou a partir do arrependimento sincero. And he experienced God's forgiving love. E ele experimentou o amor misericordioso de Deus. The second healing that Freddie experienced was an inner healing. A segunda cura que ele experimentou foi a cura interior. A healing of his broken relationship with his family, with people. A cura do relacionamento dele também partido com a esposa e com toda a família. And the Lord healed him emotionally when he forgave all the people in his life that had hurt him. Deus deu a ele a cura emocional a partir do momento que ele perdoou todas as pessoas que o haviam magoado em sua vida. And the third healing that Freddie asked for and experienced E a terceira cura que ele pediu e que ele experimentou was a deliverance from the occult practices. foi a libertação de práticas ocultas. When he renounced all the occult practices he had done. Quando ele renunciou a todas as práticas ocultas as quais ele tinha participado. Then the Lord delivered him instantly from his alcoholism. E aí neste momento então o Senhor o libertou instantaneamente do vício do álcool. And these 3 healings I'm going to speak about in the 3 talks tomorrow. Eu vou falar sobre esses 3 tipos de cura nas minhas pregações amanhã. And then the Lord gave to him, without his asking, 3 other smaller healings. Sem mesmo ele pedir, o Senhor concedeu a ele outras 3 curas menores. Physical healing, Cura física,
He never asked me to pray for his leg, Ele não pediu em nenhum momento para eu rezar pela perna dele, but the Lord healed him without his asking. mas o Senhor assim mesmo o curou. Often at missions or retreats, people will ask me to pray for the headache, to pray for the stomach pain. Com muita frequência as pessoas em retiros vêm até mim para me pedir cura de dor de cabeça, de outros males físicos. And God says, I know you needed physical healing, O Senhor diz, eu sei que vocês precisam de cura física, but first, put me first in your life. Seek my kingdom. mas primeiro buscai o meu reino, coloquem-me como primeiro lugar. Secondly, Freddie received a matrimonial healing without asking for it. Também sem pedir, o Fred recebeu a cura matrimonial. He never asked me to help him to bring his wife back. Em nenhum momento ele pediu para que eu rezasse para que a esposa voltasse para casa. His wife came back by herself. Ela veio por ela mesma de volta. Often people will ask me at a program like this, Geralmente as pessoas num encontro como esse me pedem: pray for my husband, he's an alcoholic. ore por meu marido, ele é alcoólatra. Pray for my son, he's a drug addict. Meu filho é um viciado em drogas. Pray for my daughter, she's in love with the wrong type of person. A minha filha, ela tem vivido uma vida errada há muito tempo. And the Lord says, I know you need all these things. E o Senhor diz, eu sei que você precisa de todas essas coisas. But first seek me and my kingdom. Mas primeiro buscai a mim e ao meu reino. Put me at the center of your life. Me coloque no centro de sua vida. All these things will be given to E you. todas as coisas serão dadas a And vocês. thirdly, what Freddie did not ask for but received Mas também uma terceira coisa que ele não pediu, mas recebeu, was a financial healing. foi uma cura financeira. He got back his job without trying for it. Ele conseguiu de volta o seu emprego. Often people will ask me, pray for a job. I don't have a job. Geralmente as pessoas me pedem, por favor, padre, eu preciso de um emprego. Ore para que eu consiga um emprego. Pray for my case in the court. Pray for my case in the law court. Senhor, pede ao padre que ele reze pelo processo que eles estão tendo na Pray corte. for my business which is collapsing. Ore, padre, pelo meu negócio, pela minha empresa que está falindo. And the Lord is telling us, E o Senhor está nos I dizendo, know you need all these things, eu sei que vocês precisam de todas but essas first coisas, seek me and my kingdom. mas buscai primeiro a mim e ao meu reino. Therefore, the secret of total healing is Matthew 6:33. Então, o resumo de toda a cura está em Mateus 6, capítulo 33. Seek ye first the kingdom of God, Buscai primeiro o reino de Deus, and all these things will be added unto you. e tudo mais vos será I'm acrescentado. sure you know that song. I'm sure you know that song very Eu well. tenho certeza que vocês conhecem aquela música. Seek ye first the kingdom of God. Buscai primeiro o reino de Deus. Alleluia. 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 Give the Lord a big clap, man. Louve ao Senhor. Não vamos nos distrair agora com fotos. Agora é hora de rezar. Agora é hora de fazer aquilo que o Padre Rufus acabou de pregar. Ele disse: buscai primeiro Jesus. Buscai primeiro Jesus e tudo vos será dado por acréscimo. Buscai primeiro Jesus. Vou repetir mais uma vez. Buscai primeiro a Jesus. E diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero que tu entres na minha vida no dia de hoje. E que tu entres, Senhor, na minha vida
Tu entre, Senhor, na minha vida. Para que a minha vida seja totalmente transformada. Para que a minha vida seja totalmente transformada. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo. Como foi falado na pregação. Como foi falado na pregação. Eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso do Teu Espírito. Para que a minha vida seja transformada. Para que a minha vida seja transformada. Para que a vida da minha casa seja transformada. Para que a vida na minha casa seja transformada. Eu vivia buscando o acréscimo. Eu vivia buscando o acréscimo. Mas hoje eu aprendi. Que primeiramente eu preciso buscar a Ti, Jesus. Eu preciso buscar a Ti, Jesus. Por isso eu abro o meu coração. Por isso eu abro o meu coração diante da Tua palavra. Diante da Tua palavra. Aonde Tu dissestes. Aonde Tu dissestes. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se Tu abrirdes. Se Tu abrirdes. Eu entrarei. Eu entrarei. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Erga os seus braços agora numa atitude de despojamento diante do Senhor. De despojamento diante daquele que foi anunciado agora na palavra. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na vida de você que está em casa. Jesus quer entrar na vida de você que está aqui. E é preciso apenas que você abra o seu coração. Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Envia o Teu Espírito. Envia o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Faça um pouco de silêncio agora. Continue com o seu braço erguido, mas silencie. Eu peço até um pouquinho que diminua um pouco. Eis que estou à porta e bato, de Jesus. Buscai primeiro Jesus. Tudo será dado por acréscimo. Foi o que a palavra falou. É no silêncio que o Senhor vem. É na calmaria que o Senhor vem. Agora é você e Jesus. Eu até convido você a fechar os seus olhos para você não distrair-se. E permita que o poder do Altíssimo, que transformou a vida do Fred, venha transformar a tua vida também. Na calmaria. Eu até convido você que está andando, pare aonde você estiver, porque é o momento de estar com o Senhor. É o momento de permitir que Jesus, o Senhor da tua vida, que você tem procurado há tanto tempo, é preciso que Ele entre agora. Você já disse que permitiria que Ele entrasse, e agora Ele vai entrar. Como Ele entrou na vida de Paulo naquele dia que Paulo se dirigia para destruir os cristãos. Da mesma forma que Ele entrou na vida de Maria Madalena, ao qual expulsou 7 demônios, a palavra diz. Assim como Ele entrou na vida de Zaqueu, aquele homem que roubava. Assim como Ele entrou na vida de Bartimeu, hoje o Senhor entra na tua vida. Não tem mais. E deixe que o poder do Senhor realize a obra
que Ele precisa realizar em você. Diante de tão grande amor, Senhor, eu clamo agora o Teu sangue sobre o Teu povo. Que Teu povo seja coberto, Senhor, plenamente pelo Teu sangue. E sendo coberto pelo Teu sangue, a sombra do Altíssimo, a sombra do Espírito venha sobre cada um agora. Vem poder do alto sobre o Teu povo. O Teu povo que clama por libertação e clama por cura e clama por conversão. Que o poder do Altíssimo, que a sombra do Altíssimo, que o vento do Espírito toque em você nesse momento agora e transforme o teu coração como a pregação foi conduzida, libertando você do vício do álcool, do vício do sexo, libertando você de toda ação do maligno, de toda ação do mal. Eu clamo, Senhor, realiza agora os prodígios que tu realizaste sobre os teus apóstolos. Quando Pedro fez a primeira pregação e houve uma conversão de mais de 5.000 pessoas. Realiza agora, Senhor, no meio do teu povo a libertação que tu fizestes no início da igreja. Realiza, Senhor. Eu vou só silenciar por um momento, para que você silencie também. Eu digo mais uma vez, na autoridade do nome de Jesus, feche seus olhos e permita que Jesus passe na tua vida agora, porque o Senhor está passando agora na tua vida. O Senhor está passando agora aqui no Rincão. O poder de Jesus está aqui. E é Ele que está realizando agora uma profunda cura no seu interior. É o Senhor que passa agora pelo meio do rincão. É Jesus que está passando pelo lado direito do rincão. Ele está passando pelo lado esquerdo do rincão. E Ele está deixando o rastro do sangue glorioso. O sangue que cura e que liberta. Deixe o Senhor passar. Como Ele passou na vida do Fred. O Senhor está nos levando a uma profunda adoração, mas ao mesmo tempo a uma profunda libertação. Eu vou orar por um momento, mas você não vai orar ainda não. Iria la la Maria la la marandere la ma. Iria la la Maria la la Maria la la ma. Iria la la Maria la Maria la la ma. Iria la la Maria la Maria la Maria la. Eu sinto que a mão do Senhor está sobre você agora. A mão do Senhor está sobre você. E deixe a mão do Senhor repousar sobre você, como o Espírito repousava sobre a face da terra.
E vem com o teu poder, Senhor. Vem com o teu sopro. E mais uma vez eu me recordo da palavra de Jesus. Quando Jesus diz, quando a palavra do Evangelho de São João vai dizer que quando Jesus entrou no cenáculo, ele encontrou os seus apóstolos com medo. E a primeira coisa que ele fez foi soprar o Espírito. E ele disse: recebei o Espírito Santo. E como o Padre Rufus proclamou que a primeira coisa que nós precisamos hoje é receber o Espírito Santo de Deus, pela autoridade do nome de Jesus, eu proclamo agora: recebei o Espírito Santo. E ali diz que Jesus soprou como eu vou soprar. Você receba o poder de Deus, poder do Altíssimo vem agora sobre você, para que o Senhor opere o milagre que Ele precisa operar em você no dia de hoje, porque o Senhor está aqui. Eu te peço, Virgem Maria, a senhora que é a intercessora, que intercede por cada um de nós, que a senhora acolha cada filho e filha que é teu nos teus braços agora, e que sejam libertos e curados, Virgem Santíssima, de toda falta de amor de mãe. Você que há tempo vinha sentindo isso, a falta do amor de mãe, a Virgem Maria te acolhe agora nos braços dela. Bendito e glorificado seja o teu nome, porque tu és digno, Senhor. Como diz a palavra, tu és digno, porque nós adoramos como aquele cego que, depois de ser curado, e ele te conhecendo, Jesus, ele disse: eu creio, e ele te adorou, meu Senhor e meu Deus, porque na terra de Santa Cruz nós te adoramos, aqui no Brasil nós te adoramos, em Portugal nós te adoramos, Jesus, na Oceania nós te adoramos, na África nós te adoramos na China, Senhor, aonde os cristãos são perseguidos, nós te adoramos lá. Nós te adoramos também, Senhor, na Índia. Mas hoje, de maneira especial, te proclamamos que é aqui que nós te adoramos, Senhor Jesus. Porque tudo e todos se submetem aos teus pés. Tudo e todos se submetem ao teu nome, como diz a palavra. Assim como o Sinédrio queria te perseguir, Jesus, através dos teus apóstolos, querendo dizer que o teu nome deveria ser calado, hoje nós proclamamos que teu nome não vai ser calado nunca. O teu nome é 3 vezes santo, porque ao simples pronunciar do teu nome, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor e não há outro, é o Senhor da nossa vida. Aplaudamos aquele que é o Senhor. Aplaudamos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aplaudamos aquele que é digno de toda adoração, aquele que é bendito por todos sempre. Por todos sempre seja bendito e glorificado e exaltado o teu nome, Jesus. A Ele a glória,
a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele tudo, tudo, Senhor. Nós não temos nem mais palavra para proclamar e para dizer, Senhor. Falta palavras, falta-nos palavras, Senhor. Diante de todo nome, falta-nos palavra. E se falta-nos a palavra,